Bom, então vamos dar início à nossa segunda parte do Word. Nessa parte, a gente vai ver um pouquinho do design, do layout, referências, correspondências, revisão e exibição. Bom, Beleza? com o nosso Word aberto, então, iremos retomar o conteúdo da aula passada. O texto é praticamente o mesmo, o primeiro e o segundo parágrafo do site. Se você digitar no Google Matemática e pegar a primeira opção, com a diferença que eu acrescentei, então, um título Matemática para mostrar um pouquinho do design que o texto vai se organizar. Ao selecionar o texto e passar o mouse por cima, note que o texto ele muda o formato de acordo com o design que você está selecionando. Ao lado, em temas, a gente tem várias opções. Note que ao passar o mouse, o texto vai se adequando às configurações já definidas. Em espaçamentos entre parágrafos, podemos definir qual que é o espaçamento que gostaríamos de ter no nosso texto. Nesse caso, também ao passar o mouse, o texto sempre irá se adequando de acordo com o que você quiser. Caso você não encontre um espaçamento que te agrade, você pode personalizar o seu espaçamento, definindo os tamanhos, as cores, as posições dos parágrafos, alinhamentos, entre outras coisas. Ou você também poderá exportar. Ao lado temos o botão de marca d'água. Caso você queira fazer uma folha que seja somente para rascunhos. Por exemplo, se a gente quer adicionar linhas a uma folha sulfite, que ela seja somente para rascunho. Podemos fazer da seguinte maneira então. Clicando em rascunho, note que no fundo da tela ele escreve da maneira que você selecionou aqui em cima. Porém, se eu não quero escrever apenas rascunho ou exemplo, eu posso descer e ele aparece algumas opções programadas já. Mas se eu tenho a minha própria marca d'água, eu consigo selecionar alguma imagem e transformar ela em uma marca d'água, beleza? Posso procurar tanto no meu arquivo pessoal do computador, navegador ou no OneDrive. Além da marca d'água que podemos colocar nas nossas folhas, também podemos adicionar de forma mais simples as bordas da página. Nesse caso, não estou utilizando nenhuma borda da página. Ao selecionar o texto na visualização, ele indica como ficará a borda na sua página. Lembrando que aqui você pode denominar a linha que você quer que esteja em volta, tanto tracejada quanto pontinhos bem pequenininhos, mais grossas, zigue-zague, entre outras. Vamos pegar então o zigue-zague para demonstrar nesse documento. Aqui eu posso escolher então em qual parte eu quero aplicar. Posso aplicar no meu documento inteiro, posso aplicar apenas na primeira página, apenas nessa seção do documento, ou em todas as páginas, exceto a primeira. Caso a gente não queira trabalhar com linhas, podemos até escolher alguns desenhos para colocar ao invés da nossa linha. Iremos selecionar esse aqui. Clicando em OK, note que nossa página já está com a borda e escrito rascunho. Passando para a parte de layout, na parte de margens podemos então visualizar e ampliar nosso documento para que a gente aproveite melhor a folha em casos que não tem algum regimento interno que define essas margens. Em orientação, ao clicar em paisagem, podemos ver que a nossa folha ela é posicionada no modo paisagem, ou seja, posicionada deitada. Nesse caso, o nosso texto aparece totalmente posicionado de acordo com a página. No tamanho, podemos definir qual vai ser o tamanho da folha que iremos usar, para que o Word ele já faça essa simulação e na hora de você imprimir a sua folha, ela fique exatamente do jeito que você queria. Na parte das colunas, geralmente o nosso texto vem em apenas uma coluna por padrão, certo? Porém, aqui podemos definir quantas colunas a gente quer que tenha o nosso texto. Por exemplo, nesse caso, irei mudar para duas. Repare que o texto ele já adotou duas colunas. Vamos mudar para três? Ao adicionar três colunas, o nosso texto ele não é grande o suficiente para ser comportado em três colunas. Então eu vou copiar e vou duplicá-lo. Vou colar novamente para ver. Bom, copiei e colei o nosso texto três colunas nesta página. Ao clicar no botão da esquerda, ele cria uma coluna pequenininha na esquerda e o resto ele preenche com uma coluna maior. Do mesmo jeito, se aplicado na direita. Dando continuidade então, indo para a aba de referências, temos os sumários, as notas de rodapé, pesquisas inteligentes, citações através do próprio Google
inserir legendas em imagens ou ilustrações e marcar índices. Nesse caso, podemos destacar as pesquisas inteligentes. Ao adicionar o texto, note que ao lado ele fez uma pesquisa na internet relacionada ao meu texto. Ao clicar no caso da nossa primeira opção, onde a gente retirou o texto, ele irá abrir o nosso navegador exatamente aonde a gente tinha copiado o nosso texto lá no início da nossa aula. Uma forma interessante de você pegar um documento, caso não souber o sentido de alguma palavra, você pode selecionar e aplicar a pesquisa inteligente. Questões de referências e bibliografia, eu em particular costumo usar o aplicativo Mendeley, porque ele é muito mais prático de utilizar do que o do Word e também contém as normas ABNT. Passando para a área de correspondências, temos as partes mais de envios de documentos. Por exemplo, se você quer fazer envelopes ou mandar uma etiqueta ou até mesmo selecionar quem que vai receber esse arquivo de uma forma mais direta. Porém, como nosso objetivo não é aprofundar muito essas coisas, não iremos mexer em nada nesta parte. Na aba de revisão temos todas as coisas relacionadas à ortografia e a idiomas. Bom, iremos então escrever a palavra matemática de forma incorreta. Note que ao dar espaço para continuar o meu texto, ele automaticamente corrigiu a palavra matemática. Essa correção é feita através do dicionário que o Google tem implementado dentro dele. Porém, ao digitar palavras que ele não conhece, ele dará sugestões ou marcará como errado. No caso, se for uma palavra estrangeira que não está relacionada, você terá a opção de, ao clicar com o botão direito, adicioná-la no seu dicionário. Outro recurso que temos também no Word é a parte de contagem de palavras. Ao clicar nesse botão, ele te mostra uma estatística de quantas páginas, quantas palavras, quantos caracteres temos no texto, lembrando que é 10 caracteres por causa da palavra matemática, e ele indica 11 contando o espaço que eu dei na hora de ele corrigir. Nessa parte ele está mostrando que ele deverá incluir as caixas de textos e notas de rodapé e fim também nessa contagem. Bom, voltando um pouco ao nosso texto de uma forma original, tirando as margens, tirando os efeitos que a gente aplicou, irei mostrar para vocês um pouquinho da parte de tradução de documentos. Nesse caso, ao selecionar o texto, podemos clicar com o botão direito ou ir na aba do botão de traduzir. Eu irei fazer pelo botão direito. Ao clicar em traduzir, note que ele abre uma parte de pesquisa. Nesse caso, ele identificou que o meu idioma atual é português e sugeriu o primeiro idioma da sua lista, que seria Afrikaner. Nesse caso, a gente então vai traduzir o nosso texto de matemática para inglês. Eu posso procurar olhando de um em um, ou ao pressionar I, como as opções estão em ordem alfabética, ele automaticamente já irá levar sua barra de rolagem para as opções que comecem com a letra I. Nesse caso, eu vou traduzir então o meu texto para inglês. Note que aqui embaixo ele já traduziu o nosso texto. A gente tem duas opções. Ao clicar nessa setinha, podemos copiar o texto e colar em outro documento ou colar em outro lugar, ou simplesmente podemos inserir. Ao clicar em inserir, note que ele automaticamente modificou o nosso parágrafo para inglês. Note que, como eu havia falado antes na questão de ortografia, o meu Word ele está configurado para português. Então, a palavra matemática em inglês, ele sugere a tradução em português. Porém, se essa tradução não é para ser feita e eu não quero que fique com essas marcas de errado, eu posso clicar em adicionar ao meu dicionário. Através do botão a gente tem três opções. Podemos traduzir o nosso documento inteiro de uma vez só, ou podemos traduzir apenas o texto selecionado, que foi o que a gente acabou fazendo na hora de traduzir apenas o nosso parágrafo através do atalho. Nesse caso, vou traduzir apenas o parágrafo selecionado. Note que o Word ele sempre seleciona o seu idioma por primeiro. Nesse caso, a gente não está traduzindo o documento de português para inglês, a gente está fazendo ao inverso. Então, temos que colocar a linguagem em que o documento se encontra. Pressionando a letra I, ele irá já jogar na primeira opção correspondente à letra I. O inglês, geralmente, é o segundo. Nesse caso, a hora que eu selecionei que o meu texto está em inglês, ele automaticamente tirou o inglês embaixo e colocou o espanhol. Porém,
Se eu quiser português, eu digito a letra P e acho a segunda opção. Note que aqui novamente ele já traduziu o nosso texto. Bom, caso a gente esteja usando o nosso texto apenas para de modo rascunho, podemos também inserir comentários nas partes que precisamos revisar depois. Ao selecionar a palavra e clicar no botão comentário, note que ele puxa para o lado e abre uma caixa para você escrever. Por exemplo, irei escrever revisar depois. Não gostei desse parágrafo e quero revisar ele depois. Ao clicar no nosso texto novamente, note que a anotação ela vai ficar no cantinho separada. Ao passar o mouse, ele indica qual que vai ser a palavra e que essa anotação estiver relacionada. Nesse caso, vou fazer só mais uma anotação aqui para mostrar as formas de exclusão. Ao querer excluir uma anotação, eu posso excluir tanto todas as anotações do nosso texto, ou posso excluir uma única anotação. Ao clicar na anotação e ir na setinha para baixo, eu posso pressionar excluir. Note que ainda temos então duas anotações do nosso programa. Vamos excluir todas então. Ao clicar em excluir todas, ele elimina todas as anotações. Caso você faça bastante anotações do seu texto e queira se orientar apenas pelas anotações, podemos selecionar a primeira anotação e clicar em próxima. Note que ele vai para a próxima anotação indicando qual que é a palavra ou a frase associada a essa anotação. Caso precisamos de mais espaço, podemos clicar em mostrar comentários. Se ele estiver já exibido, ele irá transformar esses comentários em formas de ícones. Caso esse documento que estamos montando seja uma versão de um outro documento, podemos comparar essas versões também. Note que ao clicar no botão comparar, ele te dá a opção de comparar duas versões desse documento e gerar um outro documento com essas versões. Se a gente tem um texto que é editado por mais de uma pessoa, podemos combinar as versões de ambos em um texto só. Para finalizar, a aba de exibição ela demonstra alguns botões que já estão no nosso texto aqui embaixo. Por exemplo, nesse caso, eu estou visualizando o meu texto em módulo de impressão. Ao passar para módulo de leitura, note que ele modifica toda a nossa posição do nosso texto. Lembrando que a gente não consegue editar nesses módulos, são apenas para visualizar o documento ou como está ficando o nosso documento. Ao voltar em modo de impressão, podemos editar nosso documento novamente e, se a gente quer visualizar como ele ficaria na internet, podemos clicar no botão e ele automaticamente irá mostrar para a gente. Esses três botões fazem as mesmas funções desta parte aqui. Módulo de leitura, pressionando o ESC do nosso teclado, ele também fecha o modo leitura, modo de impressão, que é o que ele está, e o modo web. No modo layout web, você ainda conseguirá editar o seu texto. Caso você não saiba mexer alguma coisa no Word e quer fazer isso de uma forma mais rápida, você pode também pedir para que o Word te mostre um treinamento do próprio sistema. Ao pedir um treinamento, ele irá mostrar algumas coisas, como escrever e editar, como criar texto, formatar textos, como definir os layouts das páginas, inserir tabelas, salvar e imprimir, compartilhar e trabalhar com outras autorias, usar o Word no colégio, entre outras opções. Bom, agora então, para finalizar, veremos um pouquinho da aba Arquivos. Em Arquivos, note que a gente retorna na parte de apresentação da página inicial. Com a diferença que agora podemos salvar nosso documento. Nesse caso, o meu documento nunca foi salvo no meu computador. Então ele está escrito como documento 1. Porém, se você está editando uma versão de um documento e só queira salvar em cima, você pode clicar apenas no salvar, ou caso você queira salvar seu documento em outro local, poderá clicar na opção salvar como. Podemos clicar em imprimir caso queira, ou compartilhar o arquivo. Exportar, podemos automaticamente exportar nosso arquivo com formato PDF, ou podemos alterar o tipo do arquivo que a gente quer exportar. Bom, espero que você tenha gostado da aula, espero que você esteja aprendendo muito. Logo mais então a gente vai ter a nossa terceira aula iniciando o LibreOffice Writer, beleza? Fique no aguardo, bons estudos e até a próxima.